aqui aos trabalhos. Vamos então dar início ao workshop de proteção de dados e privacidade, questões legais na gestão de dados de investigação. Teremos dois oradores. A primeira já nesta altura é bem conhecida, foi apresentada durante a manhã. Eu gostava só de apresentar o professor Henrique Santos, é professor associado na Universidade de Minho. Eu tive o privilégio de o ter como meu professor e para além de ser docente de diversas disciplinas na área de segurança em sistemas de informação, segurança em redes de computadores, arquitetura de computadores e programação de computadores, também é membro do Centro Algoritmo. Ficaria por aqui e passaria a palavra então para iniciar a workshop. Obrigado. Obrigadíssimo. You excuse me, I will talk in Portuguese, you don't mind. Thank you. Muito bem, eu queria começar por agradecer em primeiro lugar o convite. Esta não é uma comunidade onde eu esteja habituado a participar, mas faço-o com todo o gosto. Eu ia também agradecer as palavras, porque encontrei aqui desde ontem, encontrei aqui vários ex-colaboradores meus e, portanto, é sempre um enorme prazer também rever as pessoas ao fim deste tempo e verificar que o trabalho que fizemos que não foi desperdiçado. Muito bem, é muito bom que assim seja. Voltando agora aqui ao nosso tópico, bem, eu estou aqui, vocês sabem porque que eu estou aqui, mas a razão de ser eu talvez tenha a ver com o facto de eu estar ligado a estas questões de segurança da informação desde 2000, praticamente. Se me perguntarem porque que eu comecei, já não vos sei dizer, mas provavelmente pela mesma razão qualquer um de nós que está ligado às universidades começa a explorar um novo tema. Nessa altura era um novo tema. Mais recentemente a privacidade, bastante mais porque os nossos alunos na universidade desafiaram-nos para criar uma associação de proteção de dados que foi construída um ano antes de entrar em vigor, portanto vai fazer agora 2 anos. E fruto dessa ligação, fruto desse envolvimento, a associação e eu próprio tivemos que interagir com várias organizações, com vários momentos em que foi necessário recolher, refletir, analisar, às vezes também atuar sobre esta questão da privacidade dos dados. Esta questão não é nova, de forma nenhuma, como aliás vamos ver, e a forma também como eu vou aqui conduzir este workshop, que é um workshop, portanto eu não vou fazer nenhuma exposição, vamos aqui trabalhar em conjunto, senão não era um workshop, senão era um one-man shop. Portanto, o que eu vou fazer é partilhar convosco toda essa informação que eu fui recolhendo e que nós fomos recolhendo, e que eu penso que é orientadora no que é essencial relativamente a este famoso regulamento. Está bem? Há aqui um aspecto que eu gostaria desde já de realçar. Há muita gente que diz segurança e privacidade, isso é a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa, embora se sobreponham, como é lógico. Em segurança, o foco da segurança é a proteção da organização, a proteção da infraestrutura, se quiserem, da informação da própria organização, e, portanto, eu estou preocupado em manter a minha organização a funcionar e a ter a integridade da informação garantida, a ter a confidencialidade necessária, enquanto que a privacidade é um direito externo. Portanto, é alguém de fora, relativamente a qual eu tenho dados e que me obriga a ter determinados cuidados. Portanto, há aqui realmente uma sobreposição com aquilo que podemos dizer que é a confidencialidade, sem dúvida que há, mas nem de perto nem de longe ficamos por aí. Portanto, uma empresa, isto já para vos dar uma resposta que muita gente me coloca, a minha empresa está certificada 27001, para aqueles que não sabem, a norma 27001 é a norma de gestão da segurança de informação e, como tal, muitas empresas se certificaram, sobretudo em Inglaterra. Em Inglaterra há cerca de 2.500 organizações que estão certificadas pela norma 27001. Em Portugal são cerca de 40, mas há uma diferença substancial entre aquilo que é a segurança de informação e a privacidade. Bem, essa era uma primeira mensagem clara que eu gostaria de vos deixar. Mas vamos então acompanhar aqui, como vocês já perceberam, ao longo destes anos,
o que eu fiz foi criar um mind map com todos os conceitos, com todas as relações e fui trabalhando, portanto, se me pedirem, agora faz uma apresentação, não faço nada, não vou tirar daqui informação, nem vou, portanto, vou trabalhar nela e vamos, eu tentei compor aqui fazer alguns highlights daquilo que eu acho que na vossa posição deve ser mais importante e vamos então ver aqui uns flashes sobre isto, mas por favor, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer questão que queiram colocar sobre algumas das coisas relativamente às quais nós não vamos aprofundar, estejam à vontade, está bem? Estamos a trabalhar em conjunto para tentar tirar aqui algum fruto daquilo que enfim, a minha experiência, neste caso, no trabalho de implementação, no trabalho de aconselhamento e também o meu trabalho, enfim, de polícia, se quiserem. Não sou, mas há quem diga que sim, relativamente à aplicação do próprio regulamento. Está bem? Bom, então vamos então começar aqui e vamos começar exatamente por olhar com um bocadinho mais de atenção naquilo que são, repararem o título desta reflexão, são notas de implementação do próprio regulamento, e eu iria começar exatamente por tentar fazer-vos aqui, muito brevemente, isto é informação que provavelmente vocês já teriam ou já deveriam ter nesta altura, aqueles que estão mais ligados ao regulamento têm responsabilidades nesta área, mas muitos outros não. Este regulamento não vamos dizer que ele veio descobrir alguma coisa muito estranha, não. Já em 1995, a Comissão Europeia tinha uma diretiva sobre a privacidade. E, curiosamente, este regulamento não é muito diferente da diretiva. É num aspecto fundamental, é um regulamento. E como regulamento, entra em vigor imediatamente. Uma diretiva tem que ser adaptada. Portanto, se ninguém a adaptar, ela ficou-se pela intenção. Mas o conteúdo não é assim tão diferente. Aliás, vão ver aqui em várias alturas conceitos, ideias que vêm desta diretiva. Só que a diretiva ninguém a cumpriu, porque era uma diretiva. E está bem em conta do valor que as nossas... E eu agora vou ter que ter bastante cuidado, porque há uma coisa que no meu discurso vocês podem tentar, de vez em quando, entender que eu estou a atacar o privado, ou estou a atacar as organizações, ou estou a atacar o governo. Nada disso. Nada disso. Isto é um problema que é um problema social, sobretudo, e não se esqueçam de uma coisa, não há regulamento nenhum nesta área que vá produzir, seja qual for o efeito, se vocês que estão aqui sentados ficarem caladinhos. Se vocês estiverem bem, se sentirem satisfeitos com a forma como os vossos dados são tratados, não vai acontecer nada. Porque o regulamento assenta exatamente nessa lógica. Está bem? Portanto, quando eu digo nós somos passivos, nós deixamos que as coisas vão passando, nós estamos passivamente a aceitar o que as organizações vão fazer. E as organizações vão ou explorando modelos de negócio, ou vão fazendo as coisas de forma mais fácil à medida que nós vamos deixando. Portanto, meus caros, portugueses em geral, não só europeus de uma forma mais todos nós somos responsáveis por não cumprir este regulamento. Está bem? Não vamos dizer que as organizações não é assim, nem é o governo de forma nenhuma. Portanto, primeiro tem esta questão, que é bastante importante, e vejam, já estão aqui alguns exemplos. Em 2017, o equivalente à nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados, que passa a ser uma entidade, uma autoridade para a proteção de dados, embora mantenha o mesmo nome, mas a função funcionalmente mudou radicalmente. O equivalente no Reino Unido processou, diga-se aqui processar, na altura era o único mecanismo, agora iria fazer atuar o regulamento, simplesmente isso, está bem? E a Equifax pagou 500 mil libras de multa pela mesma razão que pagaria agora com o regulamento. Portanto, não é nada de novo, afinal já se pagavam multas há 2 anos atrás, não é nada de novo. E mais ainda, não é preciso ir tão longe. Podemos ir aqui mais pertinho, deixa eu buscar aqui outra vez. Podemos ir aqui mais pertinho. A Agência Espanhola para a Proteção de Dados obrigou uma estação de TV a pagar uma coima de 1 milhão de euros ajudem-me, já não sei quando, em 2000 também, em 2015 ou 2016. Porque os espanhóis também têm uma lei como nós temos de privacidade, eles também têm. O problema é que a nossa lei de privacidade ninguém a aplicou. Portanto, não é falta de instrumentos
Não é falta de instrumentos, é mais uma questão de vontade. E também isto passa muito rapidamente fronteiras e até o domínio europeu. Vejam aqui, o Grupo Financeiro Banorte, no México, em 2014, foi multado com 32 milhões de pesos, portanto, cerca de 2 milhões de dólares, também por uma quebra de privacidade de dados. Portanto, não estamos a falar de nada que seja novo. Ponto número 1. Essa era a primeira coisa que eu gostaria de dizer. No entanto, se olharmos alguns dos relatórios que nós podemos aceder sobre informação global sobre esta matéria, e vemos coisas como este género, não é? Pouco antes de entrar o regulamento em vigor, mais de metade das empresas e organizações não tinham sequer... quer dizer, já ouviram falar, mas não tinham feito absolutamente nada, rigorosamente nada. Não é? Há outros relatórios que dizem coisas semelhantes e, portanto, parece haver aqui alguma indiferença relativamente... Ok, todos nós achamos, se eu perguntar a qualquer um de vocês, acham que a privacidade, que é um direito importante, todos dizem que sim. Se eu seguir perguntar, acha que a privacidade deve e tem que ser tratada de uma forma excepcional? Talvez sim, talvez não. Não é? E quando chegamos à área das multas, toda a gente começa a... isso mais devagar, que isso... Ou então tomamos a atitude que foi tomada em Portugal. Mas não há forma aí de protelar a entrada em vigor do regulamento? Isto a gente sabia que ia entrar, mas não tem que ser já. Que é aquela forma de empurrar para a frente. Tá? Portanto, é esta a nossa realidade. Mas agora vamos ver aqui alguns aspectos que são diferentes e que eu acho que merecem nota. Um deles está aqui realçado, o procedimento legal coletivo. Esta é uma novidade deste regulamento. O que é isto? Permite, por exemplo, que a DECO, todos nós conhecemos, se entender que há algum processo de tratamento de dados pessoais abusivo e que afeta uma larga margem, uma larga mancha da população, pode fazer acionar o regulamento. Esta é uma novidade interessante. Chama-se isto o procedimento legal coletivo e esta é algo que nós, por exemplo, uma associação de estudantes ou uma associação de qualquer outra coisa, se entender que existe no processo, numa organização, ou seja, o que for, alguma coisa que levante essa suspeição, pode fazer atuar o regulamento. Isto é novidade e vem trazer estas associações uma capacidade de intervenção bem acima daquilo que era normal. Depois existe o regulamento, como qualquer regulamento, está cheio de ambiguidades, cheio de imprecisões, mas que é normal também. Muito mais importante que o regulamento, na minha opinião, é aquele working party, que já deixou de o ser, mas era o Article 29, Working Party, que era um grupo técnico de acompanhamento do próprio... Enquanto o regulamento esteve a ser feito, este grupo ia refletindo sobre detalhes de implementação e produziu um conjunto de documentos extraordinariamente útil para quem tem que fazer aplicar o regulamento. Está bem? Entretanto, tornou-se, que já era óbvio, mais ou menos, o European Data Protection Body, que é a entidade máxima na Europa que garante a aplicação do regulamento. Portanto, a nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados, se precisar de algum esclarecimento sobre o próprio regulamento, é este corpo, é esta organização que vai solicitar. Esta organização está sediada em Bruxelas, como é óbvio, mas tem um representante de cada país, tem um representante da CNPD lá. E, portanto, todos os países europeus estão lá representados nesta comissão. Esta é a autoridade de supervisão máxima. Depois, cada país tem que ter uma autoridade de supervisão local. No nosso caso, por decisão do Governo, atribuiu essa função à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Na minha opinião, deveria mudar de nome, deveria passar a chamar-se Autoridade de Supervisão Local, ou qualquer coisa desse género, mas não, manteve o mesmo nome, embora funcionalmente mudasse completamente. Já agora, digam quem aqui tem consciência dessa mudança de paradigma da própria Comissão? Alguém tem? Gabriel? O quê? O que é que mudou? Mudou, assim, está muito resumido. Sim, claro. Deixou de ser uma autoridade que tinha que autorizar previamente Exatamente. a base de dados, para passar a ser uma autoridade que
pode fiscalizar a Exatamente. priori se Exatamente. as medidas que deviam ser tomadas foram ser tomadas em termos de proteção dos dados. Agora, curiosamente, fez isto sem mudar a estrutura interna. Não é? Que é curioso. Portanto, de repente, uma autoridade de prevenção passa a ser uma autoridade de atuação, mas sem uma alteração profunda, muito embora já tenha aplicado a primeira multa há pouco tempo, há 1 ou 2 semanas atrás, foi aplicada a primeira multa por conta do regulamento já, foi aplicada no Hospital de Montijo, por um problema de alguém que se queixou, como é lógico, está bem? Teve que ser, senão não iríamos lá. E isso é uma questão que eu também gostaria muito de partilhar convosco. Eu não estaria à espera, e muitos de nós não estaríamos à espera, que no dia 26 de maio houvesse um cataclismo, muita gente, e vai acontecer o fim do mundo no dia 26 de maio. Não era de esperar nada, porque na realidade o que é que faz atuar o regulamento? Bem, este procedimento legal coletivo, mas não era esperado também que a própria DEC ou outras associações de consumo se fizessem que peça alguma... Ou então cada um de nós, se sentir que está a ser violado, tem que despolutar esse processo. Portanto, não é a CNPD que vai sair do seu gabinete e vem por aí abaixo, tipo a ASAI, a fiscalizar tudo e todos. Isso não vai acontecer. Primeiro, porque não tem estrutura para isso. E segundo, não tem sequer a autoridade para o fazer. Pode pedir a uma organização que lhe indique quem é o seu responsável pelo tratamento de dados, pode pedir as evidências da implementação do regulamento através das políticas, dessas coisas todas. Até aí pode chegar, mas não passa daí. Quer dizer, não vai entrar aí um grupo de elementos da CNPD em nossa casa não, na nossa casa profissional, e agora vamos parar isto tudo e vamos auditar esta coisa. Não tem essa função nem de perto nem de longe. Isso nunca irá acontecer. Iniciativas que são afim, como vocês podem ver, também já havia e continua a existir muitas. A Alemanha já em 1970 publicou a sua primeira lei sobre esta matéria. Portanto, temos o Privacy Act nos Estados Unidos, em 74 também, que continua a ser um documento de referência. A França também já teve mais tarde ainda, mas nada disto é GRPD, nada disto é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, nada disto, está bem? A Bélgica também já tinha, e até mesmo em Portugal, e com um impacto bastante relevante, já tínhamos, vocês podem ver aqui em baixo, o e-Privacy, ficou assim conhecido, o e-Privacy, também uma diretiva de 2002, que a nossa autoridade para as comunicações, a ANACOM, soube conduzir de forma exímia, eu diria, muito responsável e bastante acuidada, soube criar um regulamento e-Privacy com base naquela diretiva e para aplicar, sobretudo, aos operadores de telecomunicações. Portanto, podemos dizer, quando o Regulamento Geral de Proteção de Dados entrou em vigor, já os operadores de comunicações tinham um regulamento que eles tinham que seguir. Agora, claro, mais uma vez, não tinha aquelas multas, nem tinha aquelas coisas, porque o regulamento que a ANACOM fez não poderia chegar a esse limite, não tinha autoridade para fazer isso sequer. Ainda não o fizeram. De qualquer forma, foi um trabalho bastante apurado. Portanto, são tudo iniciativas que estiveram por base, portanto, aqueles que acompanhavam estes processos, quando o regulamento apareceu, olha, finalmente apareceu. Só assim, não. Olha, está bem, ainda bem, pronto. Ficámos só por isso. Ninguém fez, toda a gente estava à espera que realmente esse regulamento aparecesse. Ora bem, com a vossa licença, depois, se tivermos tempo, que não vamos ter, mas se tivéssemos, eu iria voltar aqui às principais tendências, mas eu vou passar aqui primeiro para uma questão que é importante, que é o estabelecimento, o conceito de estabelecimento, está bem? E vou partilhar convosco aqui, essencialmente, estamos a falar do artigo 3º, que diz quais são as regras que definem que uma organização está ou não estabelecida na União Europeia. Está bem? Basicamente, isso é fundamental. Está bem? No limite, posso já ir dizendo, o facto de uma organização ter uma página web que chega a Portugal, ou que chega a qualquer país, a página web só por si não significa que esteja cá estabelecido.
Está bem? Portanto, eu já ouvi muitas vezes também dizer qualquer empresa americana, ou seja, qual for, que disponibiliza um serviço e que afete europeus, automaticamente, não é bem assim. Há aqui muitas exceções, há aqui casos particulares, porque uma coisa é uma organização criar um portal, como vimos aqui há bocadinho, que é dirigido a todo o mundo. E todo o mundo engloba a Europa. E isso há uma intenção. Outra coisa é eu criar um portal que não é dirigido para ninguém. E que depois os europeus vêm cá ter. Claro, vocês já estão a pensar, como é que se faz essa... Por isso é que os advogados estão aí, não é? Para conseguir limpar essas arestas, não é? Mas é preciso, para que se considere que o regulamento tem que ser aplicado, a organização tem que se demonstrar que ela tem a intenção de envolver europeus. Porque se não tiver essa intenção visível, o regulamento não se vai aplicar. Está bem? Eu acho que é importante, e aliás um bocadinho a cultura que também vem dos Estados Unidos, de educarmos, e eu desafio-os a fazerem, sobretudo aqueles que estiverem mais envolvidos, a ir ao Tribunal de Justiça Europeu, a tentar encontrar lá situações que já foram pedidos pareceres a este tribunal, que é um tribunal de mais alto nível, sobre estas matérias. Porque isso é uma fonte de informação importante. Porque aquilo que vocês vão deduzir relativamente a situações particulares, em alguns casos já foram levantados. E isso mesmo eu posso-vos apresentar aqui como exemplo. Tenho aqui um primeiro. Neste primeiro, uma situação curiosa, a Google Espanha, no caso, portanto, houve aqui um pedido de informação ao Tribunal. A Google Espanha, por exemplo, é ou não alvo e foram os espanhóis que tomaram esta iniciativa, como é. Podemos ser nós podemos ter perguntado à CNPD, sei lá, Google PT é ou não alvo do regulamento? Qualquer um de nós pode fazer isso. Temos esse direito de acordo com o regulamento. Não é? Portanto, isto aconteceu em Espanha, foi pedido essa informação. E o Tribunal de Justiça da União Europeia considerou que as operações de venda e publicidade baseadas na UE, realizadas por uma subsidiária de uma empresa dos Estados Unidos, constituem um estabelecimento. E, portanto, a Google tem que cumprir o regulamento, neste caso. Já há outros casos, como, por exemplo, este caso do El Timo, que era um caso de uma presença na internet, uma coisa... Portanto, não tem intenção de vender, não tem intenção, é só mesmo de base informativa e pouco mais do que isso. Portanto, explicitamente não está a aliciar clientes, entre aspas, europeus. Nesse caso, o Tribunal diz que não se considera que é uma... Portanto, estes casos, obviamente, isto vai fazer jurisprudência a algures e não se esqueçam, com qualquer regulamento, portanto, nós temos de ter esta visão, nós temos uma lei que nos permite fazer alguma coisa. Está bem? Costumo dizer, deste ponto para ali, nós podemos fazer tudo. Há uma lei que nos porta. Temos um regulamento que diz, daqui para ali paga multa. Claramente. Mas depois temos aqui no meio uma zona muito cinza, que não sabemos se aquilo vai para a esquerda ou se vai para a direita. E é aí que os advogados gostam de batalhar, e é aí que eles argumentam. E no fundo, se conseguirem puxar para a direita, pois não paga nada. Se conseguir puxar para a esquerda, vai pagar multa. E, portanto, este equilíbrio de forças aqui é bastante importante. Isto não é... Agora, isto é muito importante porque isto faz jurisprudência. Portanto, se houver um caso em que diz a Google Espanha faz parte tem que cumprir o regulamento, não é nenhum tribunal português que vai decidir em contrário. Quase certeza absoluta. Embora eu possa fazer, mas não acredito que o vá fazer. Portanto, este tipo de análise eu recomendo-vos que o façam sempre que puderem, sempre que quiserem. Há aqui um outro caso, que é uma outra empresa, que é um retalhista neste caso, tem sede em Vancouver, não tem escritórios nem pessoal, nem presença física em sítio nenhum na UE, mas vende bens a residentes europeus. E, portanto, tem que cumprir o regulamento. Ponto final. Tá? É bem-se obrigado a fazer isso também. Também vai ter que nomear um representante cá em Portugal, portanto, para fins do regulamento, e se um de vocês se queixar, eu acho que eu fui fazer uma compra e acho que os meus dados foram violados. Vocês têm o direito de chegar à CNPD, olha, por favor, tenho aqui esta queixa. A CNPD vai ter que contactar a empresa,
o DPO delas, ele vai ter que dar o esclarecimento e tudo isto em prazos bastante apertados, são 3 meses no máximo, cuidado, portanto não pode demorar mais tempo que isso e tem que ter uma resposta. E já agora, outra coisa que o regulamento tem de novo, a resposta vai ter que ser sim ou não, não é nem. Não está previsto em lado nenhum regulamento portanto, ou sim ou não. Está bem? Portanto, isso também vai ter sempre que chegar a uma conclusão. Força. Ali em relação, diz que a rede incorporated pode não estar necessariamente sujeita à legislação de proteção de dados de acordo com a diretiva, mas está sujeita ao GDPR. Exatamente. E bem privacy. Exatamente. Mas o regulamento tem que cumprir. Isso mantém, claro. Claro. Exatamente. Ora, vamos mudar agora de registro e vamos passar aqui para as exclusões, que também são extremamente importantes, não é? Acho eu, penso que as exclusões são muito importantes. As exclusões, bom, primeiro, o que é que são dados privados? Eu nem vou perder muito tempo, só quero aqui chamar-vos a atenção para 2 ou 3 aspectos, e um deles vem ali, mas não vale a pena estarmos a ver o documento original. Uma queixa de um senhor alemão, por acaso era um político, e era ainda por cima um defensor, um ativista da proteção de dados, o homem leva aquilo ao limite, que se queixou que uma organização que estava a fazer tracking de um endereço IP, mas um endereço IP privado, portanto, vocês sabem, em nossas casas, para já, não vai ser para sempre, mas para já, a maior parte de nós usa endereços privados, endereços IPs, dos nossos computadores ou dos nossos telemóveis, que são endereços privados. Privado significa que eles não passam para fora da vossa rede, o que passa para fora da vossa rede é o endereço do vosso equipamento, do operador que liga à rede, esse é que é o endereço que passa, e, portanto, em nossa casa, nós estamos razoavelmente protegidos nessa matéria. Mas este senhor achou, e bem, que o facto da organização onde ele estava, com quem ele estava a lidar, poder fazer o tracking do seu endereço privado através do operador, que era um abuso de privacidade. E queixou-se. Isto na Alemanha. E o Tribunal, mais uma vez o Tribunal de Justiça Europeu, vai-lhe dar razão. Porque o regulamento diz qualquer informação, qualquer bocadinho de informação, direta ou indiretamente associável à identidade, é considerado objeto, é considerado um dado privado. Portanto, até os endereços IP privados, obviamente neste caso, porque alguém estava a fazer o tracking de coisas deste género, não é muito normal, mas já é considerado também um dado privado. Portanto, os endereços IPs e os endereços de e-mails são particularmente bem tratados em toda esta temática, porque são a nossa identidade, vamos chamar-lhe assim, a nossa identidade no mundo digital, não é? Vocês até podem trocar de nome, eu posso usar aqueles HQK27, não sei lá o que é um endereço, mas isso não deixa de ser um dado privado, porque de alguma forma isso pode ser associado à identidade, à pessoa que fisicamente detém esse dado, não é? Portanto, esse é um aspecto que é extremamente importante. Já agora, para vocês também, penso que é importante confirmar mais o que é a noção de arquivo. Sim, 10. Arquivo, aquilo que é considerado o arquivo de dados pessoais, portanto, qualquer conjunto de dados pessoais estruturados que são acessíveis de acordo com algum critério específico, seja qual for, tá? Com algum critério. Independentemente de estar centralizado, descentralizado ou disperso, numa base funcional ou geográfica. Não interessa. Está bem? Portanto, para efeitos do regulamento, qualquer base de dados, até mesmo bibliográfica, tem dados que são de natureza pessoal. Não significa que eu vá reclamar da má utilização, mas tem. De acordo com esta definição, tem. Depois iremos ver que não é necessariamente uma catástrofe, de forma nenhuma. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que arranjar um processo de informar,
neste caso o autor, e por exemplo, no caso do I3GES, onde eu também tenho tido alguma participação, as conferências, pelo menos uma parte delas do I3GES, vão começar a pedir autorização aos autores para poder usar a sua identificação nos mecanismos de divulgação para aquela finalidade, nos mecanismos de divulgação, também é do interesse deles. Portanto, eu não acredito que nenhum autor vá agora reclamar que os seus dados estão a ser violados. Não acredito que isso. Mas, se cumprirmos o regulamento à risca, temos que fazer isso. Ou seja, eu não posso, no limite, recolher os dados pessoais de um investigador num paper e publicá-lo no sítio onde me apetecer, sem dar conta dessa informação ao autor. Claro, vocês podem... Mesmo num repositório institucional? Mesmo num repositório institucional. A não ser que a instituição tenha, mas mesmo assim ia ser difícil, não é? Se a instituição tiver uma disposição legal que diga todos os professores desta universidade que publicarem vão ter os seus dados bibliométricos disponíveis, metadados estes disponíveis ali. O regulamento diz que se houver disposições legais ou contratuais, mas significa que a universidade teria que alterar os contratos de todos os seus professores e investigadores por forma a introduzir nos contratos essa nuance. Não o tendo, vai ter que pedir autorização. Mesmo nesses casos. Vamos ser pragmáticos. Se não o fizer, algum investigador vai queixar, não é? Porque só assim é que vai dar origem à aplicação do regulamento. À partida eu diria que não é propriamente daquelas áreas, daquelas situações que eu considero de risco. Considero muito mais risco um funcionário ou um docente descontente poder desplotar alguma situação, mas as instituições mantêm, seja do meu conhecimento, muita outra informação de caráter privado e se calhar mantêm com menos cuidado do que seja esta. Portanto, para mim esta nem é das... Mas cumprindo o regulamento à risca é verdade. É verdade que não o poderemos fazer. Tivemos um outro episódio muito engraçado relacionado com as notas. A publicação das pautas dos alunos. São dados privados ou não são? Claramente. Claramente são dados privados. E houve quem perguntasse, e houve já pareceres sobre isso, e já trabalho feito sobre isso, será que eu posso pôr as notas de uma pauta, já houve situações em que isso aconteceu, uma pauta de alunos no Facebook? E a resposta é claramente não. Isso é uma violação do regulamento. Ponto. Então eu não posso colocar uma pauta de aluno em lado nenhum. Posso. Porquê? Porque há uma lei que suporta a publicação das avaliações e que diz que as pautas dos alunos têm que ser publicadas por forma a que os colegas possam ver as notas. Uma questão de justiça relativa, vamos chamar-lhe assim. E tanto que as universidades têm um placar onde põem as pautas. E vocês vão dizer, mas então está público. Não está. Há um local dentro da universidade. Uma coisa é eu colocar ali as pautas, e isso tenho suporte legal para o fazer. Outra coisa é colocar fora da universidade. Não tenho suporte legal para o fazer. E colocar no Facebook é colocar fora. Já não é que só os alunos têm acesso, blá, 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 blá. Isso já não viola o regulamento, porque eu tenho um suporte legal para o fazer. Isso agora, eu posso lhe arranjar, eu posso lhe dar que esse levantamento já foi feito, mas não tenho comigo, mas eu posso lhe arranjar isso. Depois no fim, dá-me só o seu e-mail, assina-me uma declaração a dizer que eu posso usar. Estou a brincar. mas fazemos. Essa página restrita equivale àquele espaço público. Exatamente, a vitrine. É a vitrine. Pronto. Onde os alunos envolvidos podem ir consultar. Exatamente. Agora não posso fazer outro tipo de divulgação para além dessa. E mesmo vocês dizem, eu ponho lá nesse espaço, mas esse espaço é violado, é roubado. Também uma vitrine pode ser partida e roubada lá. Isso não significa que eu vá ter culpa, pelo amor de Deus. Eu tenho que demonstrar que tive a preocupação de cumprir estritamente aquilo que a lei me permite fazer em termos de divulgação de dados.
não é? Ou então, se eu quiser fazer algum estudo analítico com as notas e publicar isso para a Direção-Geral do Ensino Superior, ou seja, o que for, então tenho que informar os alunos. Tem que dizer, atenção, as vossas notas vão ser usadas com esta finalidade. Aceitam? Autorizam? Se eles disserem que sim, posso fazê-lo. Se eles disserem que não posso fazê-lo. Pronto. Quem não vai gostar disto é a Direção-Geral do Ensino Superior, mas paciência. Paciência. Aquela polémica de mete só a nota do aluno ao aluno. Não percebi, perdão? Aquela polémica que houve há algum tempo atrás, de só comunicar a nota do aluno Não. ao próprio aluno. Não. Exatamente. Aliás, isso também é ilegal, porque a mesma lei diz que todos os alunos têm o direito de ver as notas dos seus colegas. Dos seus colegas, não é da universidade inteira. Mas isso está protegido. Muito bem. Sobre o processamento, portanto, aqui é mais simples, qualquer operação ou conjunto de operações seja executada em dados pessoais, seja de que forma for, seja com que propósito for, é considerado processamento. Esta é uma interpretação mais simples, diria eu. Está bem? Aqui há aqui uma exclusão muito interessante que tem a ver com a utilização particular. Por exemplo, os dados que eu tenho no meu telemóvel, quer número de telefone, quer endereços de e-mail, não estão sujeitos à aplicação do regulamento. É para uso caseiro, digamos assim, uso doméstico, e aí o regulamento não se aplica. Está bem? Mas, não vamos perder muito tempo com isso, mas já houve também situações em que alguém que tem essa lista faz uso dessa lista já com uma... Porque eu tenho uma lista, não é? De repente passou-me qualquer coisa para a cabeça e vou vender bimbis. Eu vou usar a minha lista para vender bimbis. Aí já estou a violar o regulamento. Porque já estou a misturar o fim pessoal com o fim profissional. Isso já não posso fazer. A partir do momento em que eu vou vender bimbis, tenho uma empresa de venda de bimbis. Declarado ou não, mas tenho, deixei de ter a aplicação pessoal, está bem? Portanto, pessoas já falecidas, os dados deixam de ser classificados como dados privados, o regulamento bem e para fins de investigação. Eu diria que, de uma forma geral, para fins de investigação, o que é investigação, exatamente, o que é que não é, também aqui temos várias interpretações, mas há uma coisa muito importante e que nós podemos sempre fazer. Hoje em dia, com as técnicas de anonimização, e a maior parte das vezes os investigadores querem tratar dados, raramente, a não ser em ciências sociais, muitas vezes, interessa a identidade do indivíduo. A maior parte das vezes, os dados valem por si, valem pela sua importância estatística, representativa, padrão, seja o que for, mas não pela identidade das pessoas. Eu tenho visto muitas bases de dados recolhidas com nomes de pessoas, mas que não precisa de lá estar essa informação. Então, se não precisa, porquê que lá está? Realmente não precisa. Quer dizer, para fins de investigação, eu até podia usar aqueles dados todos sem ter qualquer problema, porque não preciso sequer pedir autorização a ninguém. Tudo o que tinha que fazer era remover os dados. Claro que quando falamos em investigação clínica, muitos investigadores da área clínica dizem, mas eu tenho que ter essa ligação, porque fruto desta investigação eu posso ter que informar alguém, eu posso ter que blá, 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 blá. É verdade. Mas então, faz a recolha, anonimiza os dados, são técnicas que hoje são muito fáceis de aplicar, trabalha os dados anonimizados e quando precisa de fazer a ligação inversa, então nessa altura vai desanonimizar, vamos dizer assim, não é? Existe uma razão para o fazer, de interesse público, de interesse judicial, de interesse até profissional, ou seja qual for. Não é? Portanto, pode ter essa razão. Mas isso é uma regra que eu diria que nós devíamos habituar-nos a... Nós, investigadores que trabalhamos frequentemente com dados privados, eles só são privados se puderem, direto ou indiretamente, estar associados a uma identificação. Senão, não são. A maior parte dos dados que usamos são recolhidos, se forem anonimizados, não temos problemas absolutamente nenhum. Portanto, essa é uma prática que eu acho que todas as instituições deveriam interiorizar. Tá? Trabalhar dados anonimizados, ponto final. E resolviam grande parte dos problemas que têm. Não era preciso política, quer dizer, a instituição deve ter na mesma uma política de privacidade, quanto mais não seja para dizer dados de investigação são todos anonimizados. É uma regra de política, não é? Portanto, a política tem que existir, mas
tentar pedir, já viram o que é pedir autorizações em cima de autorizações para poder usar dados, para isto, para aquilo, e muitas vezes não é necessário fazer aquilo, porque nós não precisamos da identidade. E se os anonimizarmos, não temos que pedir mais autorização nenhuma. Portanto, é simples, não é nada de extraordinário. Mas esta é uma daquelas medidas que eu acho que deveria ser introduzida. Por exemplo, na descrição de casos clínicos, tão específicos, que só são importantes por serem assim, podem permitir a identificação do doente? Se permitirem, de alguma forma, a identificação do doente, passam a ser dados privados. Então, nesse caso, não há forma absolutamente nenhuma, vamos ter que pedir a autorização explícita E quando pedimos a autorização explícita, já agora, não perdendo muito tempo, também não é preciso um documento como eu tenho visto, de 2 páginas, aliás, nem pode ser. São 3 questões muito simples que têm que ser respondidas. Tem que se pedir à pessoa, olha, eu vou usar este e este dado para esta finalidade durante este tempo. Pronto, isto diz num parágrafo, depende da quantidade de dados, como é, mas estou a exagerar um pouquinho, mas num parágrafo esta informação consegue ser passada. Não é? Bom, depois é preciso a política. Isto é o essencial do pedido de autorização, pedido de autorização informado. Tem que ter estas 3 componentes. Depois, por força do regulamento, é preciso dar a possibilidade à pessoa de consultar os seus dados e os apagar. Aí já estamos a entrar no nível seguinte da implementação, uma vez que eu tenho dados privados, tenho que garantir esse acesso aos detentores desses dados. Não é? E, portanto, isso tenho que o fazer. E então, com dados clínicos que são sensíveis e são críticos, não há forma nenhuma, ainda se fossem outras coisas, enfim, pode-se aplicar uma das exclusões quando os dados são tratados para fins de investigação, desde que não sejam críticos, é possível fugir aqui à aplicação. Enfim, é possível não cumprir com esta regra do pedido da autorização informada. Está bem? Notas finais, então, são sempre notas finais, não é? Já repararam, está bem? Pronto. Então, como notas finais, eu ia só mesmo chamar-vos a atenção. Esta é a lista dos princípios que são fundamentais na definição. Se vocês quiserem, eu posso-vos facultar um PDF com esta informação toda, portanto, de topo, não na figura gráfica. Não, também vai. A primeira página vai com aquele primeiro gráficozinho, mas depois nas folhas seguintes, estas coisinhas aparecem por lá. As que têm links para outros documentos trabalham os links, as que têm links para documentos internos não. Mas eu posso, depois, se precisarem de algum deles, mas é só uma questão funcional, não é por minha vontade. Se precisarem de alguns documentos, eu posso-vos dar. Eu aqui chamava-vos só a atenção, se me permites, a questão da prestação de contas. Isto é muito importante, o accountability, que é necessário garantir em relação vamos chamar, aos dadores de dados, não é? Esta função é preciso garanti-la também. E aqui sim, nós podemos ter a CNPD a atuar, porque a CNPD pode exigir à nossa organização que demonstre o que é que está a fazer nesta matéria. E, portanto, esta capacidade tem que lá estar. E a notinha final de todas é a obrigatoriedade de comunicar, no caso da saúde, então, é importantíssimo, se houver uma fuga de dados, se ela for detectada, e deveria ser, está bem? Entramos aqui já no espaço... Temos aqui 2 dimensões, ou por meios técnicos, se a organização tiver um sistema de detecção de intrusões, pode perfeitamente detectar que houve problemas potenciais no acesso àqueles dados, ponto número 1, ou até porque apareceu qualquer coisa no SMS ou no WhatsApp, ou apareceu ali qualquer pista que levanta a questão daqueles dados terem sido mal usados. Se forem dados de natureza clínica ou dados críticos, e se tiver, de alguma forma, em risco, portanto, se houver um prejuízo para o dono dos dados, se esse risco for evidente, a organização tem 72 horas para informar o detentor dos dados que houve essa quebra. E tem que cumprir mesmo este prazo, porque se não o cumprir, o detentor pode-se, então, e sim, queixar e a multa essa é daquelas multas, vocês sabem,
Então, o Governo publicou logo a seguir, 2 ou 3 semanas depois, tentou publicar uma cópia do regulamento feita em lei portuguesa, mais ou menos qualquer coisa deste género, mas estava lá a estrutura da multa e um conjunto de competências da CNPD e a CNPD já veio, aquilo não foi aprovado, porque nem podia ser assim, porque a própria Comissão Europeia tem uma lei que impede que se façam cópias de documentos da Comissão Europeia para documentos nacionais. Quando multa há referências, mas cópias não. Então o documento foi para trás, claramente, mas de qualquer forma, uma das funções que a CNPD e uma das questões que ela pode aplicar é a incapacidade dessa... Portanto, se passarem as tais 72 horas e não forem informados o detentor, a CNPD aplica logo multa. E é uma daquelas que está lá, já não sei exatamente os valores, não me perguntem, porque são... Aliás, ainda não saiu, portanto nem posso dizer, mas o que eu vi era logo uma coisa assim, tipo 250 mil euros, uma coisa qualquer desse género, que já era uma multa considerável. Não é? Portanto, esse é um aspecto que é extremamente importante. Depois qualquer coisa que precise... Sim, eu peço desculpa por não lhe ter concedido todo o tempo, os trabalhos atrasaram, o almoço, mas acho que foi muito útil esta apresentação, interessante, e gostava de pedir a todos para fazerem um agradecimento, então, pela... Ficamos para o fim, depois passemos a